gente, então vamos lá. Então a gente falou da primeira lei, tá certo? Que é a lei de que para a gente adoecer, a gente precisa de ter vivido um conflito. Um choque, que aí pode funcionar ou em, como a gente aprendeu na hipnoterapia, em escala, ou um choque abrupto, certo? A segunda lei é a lei que fala que a gente é um ser binário e que a gente, durante a necessidade da briga, está liberando os hormônios necessários para isso, e quando a gente vai relaxar, a gente descansa. E que a gente só adoece quando a gente está em equilíbrio ou quando a gente não sai do conflito. Certo? Terceira lei. A terceira lei, o Dr. Hammer percebeu que a gente é um ser provido de 3 tecidos. Certo? E aí na biologia chama-se isso de triblástico. Então o que significa isso? A gente tem 3 tecidos dentro do nosso embriãozinho e cada um desses tecidos vai dar origem a determinados órgãos. Tá claro isso? E aí ele correlacionou, lembra que eu falei que o Dr. Hammer, ele tirava tomografias. Então ele correlacionou cada tecido a uma parte do cérebro. Essa é a parte difícil da germânica e é aquilo que vocês não vão precisar saber. Tá certo? Porque na germânica oficial, vocês vão aprender, tem que saber o que é tronco cerebral, o que é não sei o quê. E pra gente não precisa, porque a gente vai usar a cinesiologia. Tá certo? Então, o que ele percebeu aqui, Dr. Hammer? Olha aqui, ó. Endoderma. Endoderma é o tecido mais interno. E ele está relacionado com o quê? O que é isso aqui, galera? Cérebro reptiliano. Ou seja, tudo aquilo que é vital vai estar sendo controlado pelo cérebro que controla o vital, que é o tronco cerebral. Ok? Então, logo, se a gente vivenciar algum conflito de uma forma vital, e lembrem, crianças vivem tudo como vital, porque elas não sabem, não têm capacidade cognitiva, por isso criança tem muita febre. E tudo para elas é vital. Certo? Um outro tecido é o mesoderma e o outro o ectoderma. Então, o ectoderma é o tecido mais externo. Então, esse embriãozinho, vamos ter uma imagem ali que a gente vai discutir com vocês, para vocês entenderem o que são esses tecidos de uma forma mais prática. Mas o importante é vocês entenderem isso aqui, que o Dr. Hammer pegou os 3 folhetos embrionários, endoderma, mesoderma e ectoderma. Então, endo vem de dentro, meso, meio, e ecto, fora. Tá certo? E esse mesoderma, ele dividiu em 2. Um antigo e o novo. Então a gente vai ter 4 tecidos. Tá claro até aqui? Sim ou não? Então o que significa? A gente tem 4 tecidos e esses tecidos vão dar origem a órgãos. Certo? Cada um com a sua função. Tudo bem? Então vamos lá. Então, antes da gente ir para frente, é preciso que vocês tenham uma noção básica, gente, básica de embriologia. Tá certo? Então, é isso aqui, básico. Então, essa figurinha aqui é a figurinha do ovo, né? Quando o espermatozoide se funde com o óvulo, a gente passa a ter um ser. Certo? E esse ser, inicialmente, ele é chamado de um ser diblástico. Por quê? Porque ele só tem 2 tecidos. Então, inicialmente, ó, ele vai ter só o ectoderma e o endoderma.
Tá certo? Aqui eu estou falando de segunda semana de gestação. Certo? Então lembra, ecto é o fora, não é isso? E endo, o que está dentro. Então, para os seres primitivos, aqui é a boca. E aqui é o ânus. Então a comida entra aqui, é digerida aqui e jogada fora para lá. Certo? Porém, quando a gente chega na terceira semana de gestação, entre esses dois tecidos aqui, começa a aparecer um terceiro tecido. Estão vendo aqui? Que é esse azulzinho. E esse tecido azulzinho, percebam aqui, que o embrião começa a fechar. Certo? Então, o vermelhinho é o endo. O verdinho, o ecto, ou seja, fora. E o meso é no meio. Por que é meso? Porque ele está entre os dois. Tá certo? E o que ele vai fazer aqui? Vai revestir de músculo toda a estrutura interna. Então aqui vai dar origem à coluna vertebral e aqui vão dar origem a todos os músculos. Tá claro isso? É bem simples, não precisa de ficar preocupado com isso. Mas o que é preciso vocês entenderem é que o endo está relacionado com tudo que é interno, função básica. Certo? O ecto vai estar relacionado com tudo que faz com que a gente se comunique com o mundo externo. Então, quando a gente fala de nervo, e quando a gente fala de cérebro, a gente está falando de percepção do mundo e do universo. Certo? É através dos 5 órgãos e sentidos que a gente vai conseguir dar significado para as coisas que a gente vivencia na nossa vida. Certo? Porque, gente, o cérebro, ele nunca viu a luz. Quem vê a luz são os olhos. É a retina. E através de impulso elétrico de informação, através de despotencialização de membrana, em homenagem ao nosso professor ali, esse impulso elétrico vai ser conduzido a determinadas partes do cérebro para que possam ser interpretados. Então a gente vive realmente numa matriz, que é a matriz da interpretação de acordo com o que foi ensinado para a gente na nossa pré-programação. Tá certo? A única coisa que a gente tem de certo é que cada órgão do seu corpo funciona para uma função específica. Porque ele foi desenvolvido especificamente para isso. Então, tudo aquilo que derivar do endo vai ter uma função. Tudo aquilo que derivar do ecto vai ter uma função. E tudo aquilo que derivar do mesoderma, tanto antigo quanto novo, também vai ter uma função. Tá certo? Então, quando a gente fala de ectoderma, é o tecido do contato. Então, pele e sistema nervoso estão diretamente relacionados com ectoderma. Certo? E a gente vai ver a temática disso mais um pouquinho mais para frente. Tá claro até isso? Até aqui? Vocês entenderam o que é um ser triblástico? É um ser que tem 3 tecidos, e esses tecidos vão dar origem a órgãos específicos, e vão ter órgãos que vão ter mais de um tecido na composição dele. Tudo bem?